Vamos falar sobre uma estabilidade que tem base constitucional, mas está lá no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Você lembra da estabilidade do membro da CIPA? O que é uma CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É uma comissão dentro da empresa para prevenir acidentes do trabalho. Aonde está, lá no ato das disposições constitucionais transitórias do ADCT, aonde está a estabilidade do membro da CIPA? No artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT. Preste muita atenção, principalmente se você estiver fazendo uma prova, né? No caso, discursiva, né? Então você está respondendo uma questão ou você visualizou o que é importante para a sua fundamentação dentro da parte da peça processual que você está fazendo. É essencial que você coloque toda a capitulação dessa sua fundamentação toda, correta e completa. Então eu disse assim, aonde está a estabilidade do membro da CIPA? No artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ok? Então, qual é o lapso temporal? Por que agora, quando você for ler a estabilidade, né, ou escutar agora a estabilidade do dirigente, do membro da CIPA, né, já até me adiantei na fala, você vai se recordar do dirigente sindical, você vai pensar assim, ué, mas eu já escutei isso, eu já li isso antes. Porque quando você for ler agora aonde está o lapso temporal do membro da CIPA, você vai ver que está muito similar à do dirigente sindical. Então, qual o lapso temporal que está no artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT? Diz, desde o registro da candidatura e vai até, no caso, se for eleito, vai até um ano após o término do mandato. Então, olha aí, nós temos lapsos temporais, segundo a dicção constitucional, muito parecidos. Já vou logo te dizer uma coisa. Por que eu falei muito parecidos e não idêntico? Porque lá no dirigente sindical diz expressamente a Constituição, quando no artigo 8º, inciso 8 da Constituição traz, e quando traz também o 543, parágrafo 3º da CLT, deixa claro para o dirigente sindical que esta estabilidade abrange tanto o titular quanto o suplente. Para o membro da CIPA, a forma como foi escrita a redação lá no artigo 10, inciso 2, alineado a DCT, só fala que vai desde o registro da candidatura e, se for eleito, vai até um ano após o término do mandato, mas não deixou claro se abrange o membro suplente. Aí eu digo a vocês, toda vez que não é falado, assim, né, explicado, logo de forma, assim, né, na lei, de uma forma clara, começam aquelas polêmicas. Será que eu posso estender a estabilidade, né, do membro da CIPA também para o membro suplente? E diante de tanta polêmica, eu chamo a atenção da súmula 339 do TST, porque ela diz que a estabilidade da CIPA abrange tanto o membro titular como também o membro suplente. Mas como a redação, né, constitucional não foi expressa, não foi clara nesse sentido, depois de muita polêmica veio então a súmula 339 do TST, dizendo que é possível sim abranger também o membro suplente. Falando da CIPA, vamos lembrar que lá na CLT, para instrumentalizar esta parte que fala da CIPA, vai ganhar destaque os artigos 164 e 165 da CLT. Nesse momento, principalmente 164. Aí ele diz assim, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Aí o artigo 164 da CLT diz, olha, dentro de uma CIPA, a composição é paritária. Sabe o que é isso? Paridade, igualdade. Tem membros que defendem os empregados e tem membro que defende os interesses na CIPA, o interesse dos empregadores. Você sabe o que é uma CIPA? É uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É uma comissão dentro da empresa para prevenir acidentes do trabalho, ok? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, dentro da CIPA, tem aquele que defende os interesses dos demais empregados e tem aqueles que defendem os interesses do empregador. Continua no artigo 164 da CLT. Se você não estiver lembrando dele, depois você anota e dá uma lida, para você ver que ele diz assim, dentre aqueles, né, ele vai separar, estou falando de uma forma bem genérica,
Dentro da CIPA, a CIPA tem presidente e ela tem vice-presidente. E essa é uma pegadinha. Por quê? Porque quando você olha presidente da CIPA, o artigo 164 diz que o presidente da CIPA vai ser designado pelo empregador, ou seja, escolhido pelo empregador. E diz que quem ocupa o cargo de vice-presidente da CIPA é eleito em escrutínio secreto pelos demais empregados da empresa. Então, o que vai acontecer? Ele diz assim, na verdade, os membros que defendem os empregados e membros que defendem o empregador. Você sempre vai saber que na CIPA, o membro que defende o empregador é escolhido por ele. E o membro que vai defender os demais empregados, eleito, né? Lembra? Em escrutínio secreto. Então tem uma votação para isso. Votam os interessados e quem então for eleito vai ocupar o cargo lá, né? Para defender os interesses dos demais empregados dentro da CIPA. Então o 164 diz assim: presidente da CIPA defende os interesses do empregador e é designado pelo empregador. O vice-presidente da CIPA, ele é eleito, né, pelos demais empregados. Ele é um daqueles eleito pelos demais empregados. Então você sabe que o vice-presidente vai ser sempre alguém que foi eleito pelos demais empregados para defender os interesses dele dentro dessa comissão interna de prevenção de acidentes. Por que eu estou falando isso? Porque esta é a grande pegadinha quando se fala em CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Muito cuidado em provas, principalmente, já caiu em primeira fase, segunda fase, né? Questão, parte de peça processual, moral da história. Se aparecer que aquele empregado ele é presidente da CIPA, presidente da CIPA não tem estabilidade. Por quê? Porque ele defende os interesses do empregador, ele não é eleito, ele é designado pelo empregador para defender os interesses dentro da CIPA. Quem tem a estabilidade quando eu comparo o presidente com o vice-presidente? Na CIPA, o vice-presidente é que tem a estabilidade, porque ele, né, é um membro que foi eleito para defender os interesses dos demais empregados. E aí ele preenche os requisitos para ter a estabilidade da CIPA, que vai desde o registro da candidatura e, se for eleito, vai até 1 ano após o término do mandato. Fiquem espertos, essa é uma grande pegadinha clássica de prova, porque quando que a gente podia imaginar, sem conhecer o tema, que para efeito da estabilidade da CIPA é melhor ser vice-presidente do que ser presidente. Então aí é uma situação clássica de prova que só acerta quem conhece, porque eu acho que não teria nenhuma pessoa que, se fosse chutar o tema, vamos imaginar, né, ali ia chutar que era o vice-presidente que efetivamente teria a estabilidade. Quando a gente não conhece o tema, a tendência é achar que o presidente que teria, quando na verdade aqui é ao contrário. Ok?